Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Que coisa inacreditável, né? Impressionante e maravilhosa. Olha, galera, que dia histórico, que momento histórico que nós estamos passando. É uma coisa assim, eu confesso pra vocês, não imaginei que as coisas iriam acontecer da forma como estão acontecendo com o Júlio Casares, um cara que tava há 2 meses aí mentindo aí, né? Comentários e falas assim absurdas. E nós, torcedores que amamos o clube, completamente enforcados por essa pessoa que eu espero agora nunca mais ter que citar o nome aqui no canal. Que coisa impressionante. O que tá rolando? Vou contar tudo aqui nesse vídeo. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí, ative as notificações pra vocês não perderem nada. Vão deixando esse like, que o like dá uma moral e bora pro vídeo. A liminar, Júlio Casares entrou com uma liminar pra fazer, né, o voto, a votação do impeachment dele, pra derrubar, pra ser 100% presencial. Só que a justiça não acatou. A votação será online também. Algo que está o assustando demais, né? O Casares, ele acabou politicamente falando, ele não consegue mais nada. Tudo que ele conseguia, desde que ele entrou no São Paulo, todas as movimentações e articulações políticas, ele tinha êxito. Ele conseguia tudo que ele queria com uma canetada, ou com uma fala, ou com uma ação, uma atitude, um discurso inflamado, uma mentira que ele contava, tudo ele conseguia. Agora, ele não consegue, ainda bem que ele não consegue mais absolutamente nada. E ele tinha uma grande preocupação em fazer essa votação presencial. Eu já vou chegar nisso pra vocês. Ele tinha uma grande vontade, preocupação. Ele e o Alten Aires estavam com muita vontade que essa votação só fosse presencial, para não ser online. O que nós entendermos que era para não dar quórum, ou para ele verem quem estava votando nele, né? Ou para muitos também não votarem, não ter o quórum mesmo do impeachment, ou para ser o quórum só dele ali, se a votação acontecesse, para ser só o momento deles ali. E para eles verem, para eles olharem para a cara de quem estava votando. Tanto que eles queriam que a votação fosse aberta também. Independente da votação ser aberta ou fechada, não vai acontecer mais de forma só presencial. Irá acontecer de forma online. Uma vitória para acabar de destruir esse presidente. O pior presidente da história do São Paulo. O pior presidente da história do São Paulo no que tange a informação de como tá hoje. Porque pode ter tido presidentes piores ou com intenções talvez piores, difícil falar isso, mas da forma como está o mundo hoje, as informações, a velocidade em vídeos, em repercussão, em matérias, em jornais, em notícias, esse é sem dúvida o pior presidente da história do São Paulo, porque dá pra compará-lo facilmente com o Aidar. Vou pegar um exemplo prático. Mas a informação ainda não estava, já estava numa era bem digital, mas ainda não estava tão mastigado, tão escancarado, tão exposto como está hoje. Então hoje nós temos a notícia e depois de segundos, 1 minuto, você já tem 1 milhão de opiniões, de informações diferentes mediante a notícia. Então é algo muito mais exposto, muito mais mastigado. Então o Casares talvez seja, né, o primeiro aí dessa era digital tão diferente, onde nós podemos enxergar e ver muito mais coisas que antigamente, até de um passado recente, nós não tínhamos tanto acesso. Então, acredito que seja por isso que está tão, né, tão escancarado, está tão claro para todo mundo tudo o que está acontecendo.
Então é uma coisa assim simplesmente maravilhosa. Agora, ele estava com medo, né? Nós podemos ter uma grande esperança, porque ele e o Alton Aires não queriam de jeito nenhum que a votação fosse online também, além de presencial, online. Eles só queriam o presencial. Então, isso assustando eles nos dá indício, nos dá a entender que tem a grande chance do Casares sofrer o impeachment agora, o que é maravilhoso, mas muito provavelmente o impeachment não aconteça. Te digo como assim, muito provável, que eu acho, tá, gente, o Casares já acabou, né, e tem que ser demitido, mas eu já vou chegar nisso, tem que ser demitido agora, né. Por que nós temos que conviver com esse cara lá? Porque eu vou explicar exatamente pra vocês por que eu acho que não vai acontecer votação nenhuma. Se acontecer votação, coisa que o Casares não queria que fosse digital, online, só o presencial, se acontecer, neste momento ele corre o grande risco de sofrer um impeachment. Só que não é nada interessante pra ele sofrer o impeachment. E ele tem o Carlos Miguel Aydar, pessoa assim que para mim, eu não posso falar tudo que eu acho do Aydar. O Aydar, ele é do conselho consultivo lá. Ele tá junto do Casares, ele tá junto dos caras ainda dentro do São Paulo. Então, por que pra mim não vai acontecer absolutamente nada em relação à votação? Pra mim o Casares renuncia antes. A impressão que todo mundo tem é que o presidente Júlio Casares vai renunciar agora. Porque se ele sofrer o impeachment, ele meio que se ferra dentro do clube com as questões políticas que aparentemente eles nunca abrirão mão, né? Nós temos que ter um pinguinho de esperança agora para essas grandes mudanças, mas eles não abrem mão. O que esse Aydar ainda tá fazendo lá? Nós vemos o Leco lá. Por que a gente não consegue se livrar dessa gente, né? E muito provavelmente nós não iremos conseguir nos livrar 100% do Júlio Casares. Ele fora já é para comemorarmos demais, já é uma novidade que eu nem imaginava que isso fosse acontecer tão cedo. Porque ele tava, é o que eu falei para vocês, 1 mês e meio, 2 meses aí, com aqueles mesmos comentários, acho que é mais ou menos isso, 2 meses, com aquelas mesmas mentiras que ele contava, né? Mentira que eu falo é sem nenhuma preocupação, porque ele vinha falando que o momento era bom. Pra mim é uma coisa assim ridícula. Que mundo que você vive? As coisas que você falava, já ninguém comprava mais, falando que tava tudo bem, que ele tava tentando salvar o São Paulo, resgatar o São Paulo. Olha essas vendas da base que você fez. Como é que você vem falar que tava tudo bem com o momento do São Paulo? Tudo ele vinha dando um discurso inflamado e patético. Então é pra nós. Cara, esse vídeo aqui, eu tô trazendo tudo pra vocês, mas é pra comemorar demais. Nós estamos comemorando porque pelo menos acabamos de derrubar um. Já não tem mais força política nenhuma. E aí, por que ele não. Por que muito provavelmente ele renuncie? Porque ele não quer sofrer o impeachment. O impeachment não é interessante pra ele dentro do grupo, do clube. Não é interessante. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer é não ter votação nenhuma, não ter essa decisão do impeachment, porque agora ele corre sério risco de ser empichado, né? Ele corre sério risco de sofrer o impeachment. Então, muito provavelmente, ele renuncia antes, que é pra continuar lá dentro. Que é pra continuar a mesma coisa. Ele renuncia e isso talvez seja muito mais interessante. Talvez não, é muito mais interessante pra ele ficar lá dentro, né? Então é uma coisa assim. Mas assim, galera, dá pra nós comemorarmos. Vamos falar assim pra mim: Tidico, nada vai mudar. Nada vai mudar, vai tudo continuar a mesma coisa. Calma, gente. Calma. É aquilo que eu falei. Casares foi muita idiotice. Foi muita coisa assim que não fazia sentido. Muito post ridículo, patético. E assim, e é aquilo que eu já falei antes. Ele chegava, nós estamos vendo essa caneta azul. Ele chegava e falava: essa caneta aqui é vermelha. Essa caneta aqui é vermelha. Vocês estão loucos. Essa caneta aqui é vermelha. Todo mundo vendo que a caneta é azul. No sentido de
falando que tava tudo bem, que tava resgatando o São Paulo financeiramente, que as vendas da base são boas. Ele vendeu o jogador por 17, 18 milhões de reais. Jogador que era pra vender por 40, com qualquer... Se você perde um jogador hoje, da base, menino novo, é pra vender, pra ser um lixo de venda, 35 milhões de reais. O Rodriguinho, tinha que ser, pra ser um lixo, tinha que ser 35 milhões com as vendas que nós vemos dos times adversários, com o que nós vemos das vendas dos outros clubes. Então foi muito comentário assim. Inclusive, ele fala que ele estava, que ele era muito competente para salvar o São Paulo financeiramente falando. Tem o rapaz lá da UOL que fez a matéria, tudo, depois de aconteceu com o Fantástico, falavam que os valores que ele tinha em dinheiro eram dele, né? Só que da forma como ele alega, e o advogado dele alega que os valores sacados ali em dinheiro, que ele tinha em dinheiro em espécie, eram dele, e aquela conversa toda estranha, né, que a polícia está investigando, o dinheiro ficando em casa, no armário ou debaixo do colchão, é algo assim ridículo, financeiramente falando, porque se aconteceu da forma como o Júlio Casares está falando, que o dinheiro era dele ali e tudo, na investigação, é ridículo, é pra tirar o sarro dele no UOL. Falou, então ele é o cara mais inútil e mais incompetente pra salvar o São Paulo financeiramente falando. Porque ele não podia ter lidado com o dinheiro dele daquela forma, não querendo, né? Mas assim, é burro, porque ele deixou de ganhar dinheiro em uma renda passiva, não aplicando o dinheiro que ele tinha em espécie na casa dele. Então a gente sabe que não faz o menor sentido. Então é muito, muito, muito maravilhoso. O São Paulo volta a dar uma respiradinha. Dá pra ter esperança. A gente sabe, né, que muito provavelmente ele continue lá, renuncie, mas continue dentro do clube pra nossa infelicidade. Mas acho que dá pra gente ter um pouquinho de esperança em relação a escancarar a verdade, né? A escancarar a falta de compromisso, a falta de competência, né? Toda a incompetência desses caras, desse Outen Aires, desse Casares, a escancarar tudo o que tá acontecendo de forma inédita. Talvez por conta daquilo que eu falei, de como está o digital hoje. Todos os jornais, todas as informações, todas as opiniões, da forma como tudo está acontecendo hoje. Então dá para ter um pinguinho de esperança. Dá para a gente pensar que vai entrar alguém ali, né? Pelo menos vamos ter um novo presidente e que tenha, no mínimo, eu confio, não, mas que tenha um pouquinho mais de vergonha na cara, né? Ou que faça o futebol. Porque a gente sabe, galera, o futebol ele meio que sempre rolou dessa forma, não só no São Paulo, em vários outros clubes, com esses caras gerindo. Só que a gente sabe que dá pra fazer um futebol melhor, dá pra fazer uma gestão melhor com tudo que acontece nos bastidores do futebol. Então isso é muita sacanagem o que fizeram com o São Paulo. Então, galera, é maravilhoso, maravilhoso. Nesse momento teve uma liminar e a reunião vai acontecer de forma... A votação vai acontecer, que pra mim não vai nem ter, tá? Vocês me perguntam, o que você acha? Pra mim não vai ter a votação, vai cair antes. Pra mim o Casares renuncia antes, porque ele tem sérios riscos de realmente sofrer o impeachment, porque ele acabou. Ainda bem! Ele acabou no São Paulo. Algo que nos dá esperança. Então ele corre sério risco de sofrer o impeachment com são 191 pessoas pra dar quórum, né? Precisa de 171 votos pra ele cair, algo assim, né? Na verdade, esse estatuto aí que eles desenham, né? Que eles escrevem pra benefício próprio, isso aí me dá nojo, sabe? Em falar com seriedade da política. Porque vocês veem como eles tentam derrubar tudo o tempo inteiro? Falam que o Belmonte não podia ser diretor de futebol de acordo com o estatuto. E não estão nem aí. Então eu não falo com isso com seriedade. Pra mim isso não importa em nada. Tem que ser 191 pra dar quórum. 170, sempre tem um e se pra essa gente imunda que tá lá dentro. Mas assim, tiramos um, né? Conseguimos tirar um. Isso já é uma grande vitória. Nesse momento ele não tem mais força nenhuma política, perdeu a liminar na justiça e pra mim, aquilo que eu tô falando, pra mim, não vai acontecer a votação.
Vamos ver se vai acontecer até sexta-feira, mas o que eu acho, pelo que eu tô vendo, não vai acontecer. Pra mim, ele renuncia antes, porque talvez seja mais interessante pra ele renunciar, porque aí ele não perde, né, as questões políticas que ele tem dentro do clube. E eu não vou falar mais de clube porque eu não vou associar esse tipo de gente ao São Paulo Futebol Clube. Ele não perde as questões políticas dele dentro do grupo. Dentro desse grupo, desculpa a palavra, desse grupo maldito que virou o São Paulo, virou não, né, que sempre foi, mas que com o passar dos anos foi ficando cada vez mais podre. Mas isso aqui é um desabafo, galera, isso aqui é muito de um desabafo, de um vídeo muito feliz, que tira pelo menos, começar, nós estamos dando o pontapé inicial pra começar, tirar um vagabundo, um incompetente, vagabundo não, um incompetente, um inútil, já é uma grande vitória. Já é uma grande vitória que nos dá esperança para passos pequenos de uma mudança maior, da volta do São Paulo. Desse São Paulo que nós sabemos que existe, que há muito está abandonado. Então é muito importante nós chegarmos aqui, nós termos essa conversa, nós escancararmos tudo que está acontecendo. Já começar tirando é maravilhoso para expor, para assustar, para falar, nós estamos vendo, nós estamos de olho no que está acontecendo. Não vai ficar mentindo e nós vamos cair aqui, é isso mesmo. Nós estamos vendo, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. Então isso me dá uma certa esperança, pra mim é um baita de um pontapé inicial, derrubar torcer agora pro próximo que entrar, ter um pouquinho mais de competência e vergonha na cara. Porque senão nós vamos continuar expondo aqui também, nós vamos continuar falando a verdade, escancarando aqui, pra sempre melhorar o São Paulo. Não vamos acreditar nesse monte de lixo que foi falado todo esse 2025, fora os outros anos. Mas 2025 foi demais, né? É aquilo que eu falei. A caneta aqui, a gente tava vendo a caneta azul, essa caneta aqui é vermelha. E querendo convencer na marra. Porque assim, aquele áudio do Douglas Schwartz, eu não queria me alongar aqui, mas aquele áudio do Douglas Schwartz, aquilo ali é inaceitável, a forma como ele fala. Quem que é esse cara? Que é isso? Então eles chegam, a forma deles é chegar pra gente, ou pra qualquer pessoa, isso aqui é vermelho! Você não tá vendo que isso aqui é vermelho? Eles chegam dessa forma. Você tá vendo que a venda do Henrique Carmo é inaceitável, do Matheus Alves, do Rodriguinho, e eles estão... Você sabe o quê? Eles estão chegando nesse nível. Você tá vendo o quê? Você acha que isso aqui é o quê? Isso aqui é bom à venda, você não sabe nada. É a mesma coisa. A gente tá vendo que a caneta é azul. Eles chegam e... Isso aqui é vermelho, você não tá vendo? Você não tá vendo que essa caneta é vermelha? Se eu tô falando é pra você aceitar. É mais ou menos nesse sentido. Então agora, Casares, que você vá pra onde você quiser, longe de São Paulo. Muito provavelmente você vai renunciar, né? Porque pra mim... Eu não vou falar, tá? Mas você vai renunciar porque... Você, pra mim, é o pior tipo de gente que tem. Você é o pior tipo de gente. Mas pelo menos tá caindo. Caiu. Você já perdeu tudo aí e muito provavelmente não vai acontecer a votação. Dá pra gente comemorar, né, galera? Dá ou não dá? Mas é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou trazendo mais aqui pra vocês assim que for acontecendo. Vamos comemorar. Vamos ter Não vai mudar tudo da noite pro dia. Não vai ser uma grande mudança, uma melhoria maravilhosa da noite pro dia, mas vamos torcer. Vamos ver esse Diego Fernandes aí pra que veio. Vamos torcer. Vamos torcer pra esses caras, pra gente começar a encurralar cada vez mais esses caras, pra eles se sentirem amedrontados de falar qualquer idiotice, sem o menor escrúpulo na nossa cara. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Comentem aí quem quiser alguma coisa. Se inscrevam aí quem não é inscrito, deixa o like, valeu e até a próxima.